Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos iniciando o mês de novembro, penúltimo mês do ano, e também o mês em que nós iremos concluir o ano litúrgico. Com o 34º domingo do tempo comum, nós teremos concluindo o ano litúrgico com a festa solene de Cristo Rei. É uma oportunidade de nós pararmos para refletir sobre a nossa caminhada deste ano, nesse último mês do ano litúrgico, onde nós queremos olhar um pouco a nossa caminhada de evangelização, de missão e descobrir cada vez mais essa ação de Deus em nossa história. Sim, meus irmãos e irmãs, se no mundo civil, quando se chega ao final do ano civil, se faz o balanço para ver como é que foi o ano, eu creio também nós, que estamos já nos últimos domingos, últimas semanas do ano litúrgico, de nós olharmos um pouco, vermos como é que nós temos caminhado e como é que foi a nossa presença cristã nessa sociedade. Eu creio que é um balanço muito sério que temos que fazer, porque nessa sociedade que nós vivemos, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, como é que nós temos visto essa presença cristã e católica? Como temos visto justamente que a nossa caminhada tem ajudado justamente na evangelização, a missão de fraternidade, de comunhão e de construir um mundo e um país mais justo, mais humano e mais fraterno. Eu creio que é um tempo de fazer um balanço sério sobre isso, porque a igreja, ao mesmo tempo que ela tem a sua identidade, a sua preocupação de caminhar na fé, fazer crescer, né, na vida de comunidade, na evangelização, na catequese, na formação do povo de Deus, do outro lado ela é enviada como igreja samaritana, em saída, para anunciar às periferias existenciais a alegria do Evangelho. É chamada a ser uma presença que contagia a sociedade, se torna proativa diante das várias circunstâncias e dificuldades. Nós temos hoje muitas situações de violência, de corrupção, de guerras, de mortes, tantas situações de pobreza, muitas vezes de miséria gritante, situações de falta de direitos nas pessoas, tantas situações, meus irmãos e irmãs, que estão aí ao nosso redor e nós nos perguntamos, enquanto igreja, como é que nós temos atuado, temos agido. É claro que nós não temos como tirar a liberdade do ir e vir de cada um e, ao mesmo tempo, ver justamente as consequências das opções de cada um. Mas nós somos chamados a contagiar com o bem, com a fraternidade ao nosso redor. Portanto, eu acho que, ao olharmos um pouco por esse tempo que nós estamos aí concluindo, nesse ano litúrgico que nós vamos aí, nesse mês de novembro, né, dar passos, é muito bom que nós parássemos para pensar sobre isso. Como é que é o nosso balanço pessoal, paroquial, da diocese, o nosso no balanço nacional, enquanto igreja no Brasil, como é que nós caminhamos. Temos até o 34º domingo para pensar sobre isso, a 34ª semana, antes de nós iniciarmos um novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Eu creio que é muito importante essa consciência dessa nossa responsabilidade social, que o cristão, ao viver a vida cristã, se abre às várias realidades e às várias preocupações da humanidade, em especial do nosso país, onde nós estamos vivendo e situados. E nós iniciamos, caríssimos irmãos e amigos, o mês de novembro com a festa solene de Todos os Santos. Neste ano, por providência de Deus, nós temos essa festa no domingo, porque quando não é domingo, ela passa para o domingo. Ou seja, o fato de dia 1º de novembro não ser feriado, então é uma festa solene que a igreja nos convida a celebrar solenemente na igreja, quando não é domingo, o dia 1º de novembro, a festa de Todos os Santos, passa para o domingo. Mas nesse ano, justamente coincide, né, justamente providencialmente, o dia 1º com o domingo, o dia do Senhor. Então, no domingo, dia do Senhor, nós celebramos a festa solene de Todos os Santos. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos faz olhar para a nossa vida e para o futuro. É muito importante
que nessa festa solene de Todos os Santos, nós, ao contemplarmos a cidade do céu, onde estão os santos e santas diante de Deus, nós também contemplemos a nossa vida, a cidade da terra, onde nós estamos a caminho para a eternidade. Sim, nós somos um povo a caminho, uma igreja a caminho. Nós estamos a caminho da eternidade, sabendo que a morte não é o fim da nossa vida, não nos mata, mas sim nos faz passar para a vida eterna. E justamente nós sabemos que na vida eterna nós somos convidados, somos chamados a voltar para aquele que nos criou, a voltar de onde nós viemos, que é Deus. E justamente, meus irmãos, nós começamos aqui, agora, no dia a dia, a dar esses passos, a procurar através da vivência do Evangelho, através de colocar em prática a palavra de Deus, de colocar a nossa direção, toda a nossa direção da nossa vida para Deus, aqui nesse mundo, com a conversão, com a participação, até mesmo olhando para o nosso fim último, que é Deus, para onde nós queremos ir, com quem queremos ficar, e que é toda eternidade e que jamais se esgota, porque é eterno, é infinito. Portanto, meus irmãos e irmãs, é uma festa que nos chama a nossa atenção para que nós aprofundemos-la e, ao refletirmos sobre a cidade do céu, refletamos também sobre o nosso dia a dia. Nesse sentido, nós temos também, nesse segunda-feira, dia 2, dia de Finados, que vai nos trazer essa realidade da morte, daqueles que partiram, e que nós um dia também vamos partir. E ao mesmo tempo que nós vemos que no cemitério estão tantas pessoas que pensavam que eram insubstituíveis, né, que terminaram a sua vida, e nós somos chamados a pensar, ao rezar por aqueles que partiram, de pensar também na nossa vida, e como é que nós temos caminhado, sabendo que queremos ver cada dia com a graça de Deus, sabendo que temos a vida eterna, a vida com Deus, que é o nosso fim último, e ao mesmo tempo sabemos que todos nós passaremos pela experiência de deixar essa vida desse mundo para a eternidade. E a pergunta é se nós estamos preparados para isso. Não podemos, como nós não sabemos nem o dia, nem a hora, somos chamados a estar sempre preparados, sempre ou escutando a palavra de Deus e colocando-a em prática. Nesse sentido, a palavra de Deus desse domingo, dia solene de Todos os Santos, nós temos a primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, onde ele fala da multidão imensa de gente, de todas as raças, tribos, povos e línguas. Ele fala isso, não é? Que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos, e proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Vi uma multidão em vestes brancas. Justamente a palavra do Apocalipse de São João, que lembra, meus irmãos e irmãs, que todos nós somos chamados a ir para estar diante do Cordeiro, a estar diante de Deus, não é? E o profeta justamente nos lembra um pouco isso, né? O apóstolo vai lembrar para todos nós, nessa profecia, não é? Que essa multidão eram marcadas, né, pelo Senhor, não é? E de onde são essas? E de onde vêm, não é? Então, são esses que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, não é? Aqueles que passaram pelo batismo, que viveram a sua vida batismal e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, também com martírio, muitos deles, e agora estão diante do Cordeiro, diante de Deus, cantando os louvores de Deus. É essa cidade do céu que nós celebramos hoje. Justamente celebramos esses homens e mulheres que estão diante do trono, diante de Deus, né, vivendo e experimentando a graça dessa vida em Deus, mergulhados com a sua vida no Senhor, a vida da Trindade, né, toda essa comunhão trinitária, que é essa vida na comunhão trinitária, que faz com que o ser humano, ao participar dessa vida na comunhão trinitária, tenha a vida em plenitude, que não se esgota jamais. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, nesse final de semana, nós lembramos isso, porque nós temos os santos que são
beatificados ou canonizados. Esses são só alguns que o povo viu que morreu com fama de santidade, começa a falar desses homens e mulheres, propõe a igreja faz uma boa pesquisa sobre a vida dos santos e dessas pessoas e depois um dia beatifica e canoniza. Nós temos milhares de santos beatificados, canonizados, que foram colocados como exemplo para nós. Porém, além de tantos que foram beatificados e canonizados, nós temos muito mais, miríades e miríades de homens e mulheres que estão no céu e que são santos. Só que nós nem conhecemos a vida, nem conhecemos o nome, mas estão diante de Deus. Então, hoje nós recordamos isso, recordamos esses homens e mulheres que viveram o Evangelho aqui nesse mundo e estão diante de Deus. Por isso fala a palavra do Apocalipse, vi essa multidão com vestes brancas, que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, cantando os louvores do Senhor, como lembra a palavra de Deus do Apocalipse, desse domingo de Todos os Santos. Sim, justamente fala que eles estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, não é? Por isso mesmo, meus irmãos e irmãs, olhemos para essa multidão, esses milhões que estão diante de Deus, e pensemos, lá é a nossa casa, lá realmente é o nosso destino final, é lá que veremos para toda a eternidade, ou seja, é em Deus que começamos a viver aqui. E aqui nós somos chamados a viver em Deus, dessa forma nós vamos ser realmente felizes. Nesse sentido, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que fala das bem-aventuranças, nos lembra isso. Bem-aventurados ou felizes, aqueles que vivem de acordo com o Evangelho, porque mesmo com os reveses da vida, eles são felizes, não é? Felizes justamente os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos, não é? Bem-aventurados sois quando os injuriarem, perseguirem e mentirem, serem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Sim, meus irmãos e irmãs, aqueles que estão no céu, né, são aqueles que já experimentam a alegria no Senhor. Mas enquanto isso, nós somos chamados a dar testemunho, de sermos bem-aventurados, sermos felizes, porque encontramos em Deus justamente a razão da nossa vida. Bem-aventurados o pobre em espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim vai toda a listagem das bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes, daqueles que encontraram em Cristo a vida, porque mesmo passando pelas vicissitudes, têm a vida e a vida para sempre. É esse testemunho também que o Senhor pede de nós, meus irmãos e irmãs. Se de um lado, com o Apocalipse, nós contemplamos a cidade do céu, com as bem-aventuranças, lembramos daqueles que caminham ainda aqui, nesse mundo, e que são felizes no Senhor, porque encontraram em Cristo a vida, encontraram no Senhor a vida, e são felizes já agora aqui, mesmo com as vicissitudes, pobres de espírito, quando são perseguidos, etc., porque colocaram no Senhor a sua existência e a sua segurança. São felizes no Senhor. E por fim, meus irmãos e irmãs, nós temos a segunda leitura, a primeira carta de João, que fala justamente que nós somos filhos de Deus, portanto, irmãos em Jesus Cristo, né? Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é, não é? Ou seja, nós somos chamados a contemplar a cidade do céu, somos chamados a viver feliz desse mundo por causa do Senhor, sabendo que um dia nós veremos a Deus, tal como Ele é, como lembra a leitura, primeiro nessa nossa vida, quando partimos dessa vida, seja no final dos tempos, com o nosso corpo também glorioso. Essa é a nossa vocação, justamente essa é a nossa vocação universal, lembra o Concílio Vaticano II, de todo cristão, a santidade. Ao contemplar a multidão do céu, ao ver a necessidade de sermos sinais da felicidade aqui nesse mundo por causa do Senhor, e não esquecer que nós somos chamados a contemplar a Deus, aqui pela fé e um dia pela visão, que nós possamos dar passos cada dia para nunca perder de vista
esse caminho de santidade, de conversão, de buscar o Senhor como nossa única razão da nossa vida e sermos suas testemunhas em todos os cantos. É a nossa missão, é sermos missionários testemunhando a alegria da conversão, do amor de Deus, da vida fraterna. Que todos tenham um feliz domingo e uma boa semana. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.